Quando a gente fala, né, em alimentação ancestral, em saúde ancestral, o que que a gente tem que levar em base, né? Porque até esses dias, né, me falaram sobre, ali no Instagram, sobre a dificuldade em comer açúcar, comer muito doce. E aí eu trouxe essa reflexão de que os povos originários, principalmente aqui do sul do Brasil, a base da alimentação é sabor doce, né? É a mandioca, é a batata doce, é a banana verde, é a banana madura cozida. E aí uma outra irmã me questionou, ela falou, mas a base da alimentação ancestral não é a carne? Porque tem outras irmãs, né, assim, que estão resgatando essa coisa da alimentação ancestral, e a base é a carne e os caldos de ossos. E aí eu dei risada, assim, porque era uma comadre, assim, na verdade, que trouxe, mas não é carne, né? Tipo, e essa coisa de que os ancestrais só comiam carnes e caldo de ossos e tal. E aí eu parei e dei risada, eu falei, amiga, mas de que ancestral que a gente está falando? Né? Porque a gente generalizar a ancestralidade é uma coisa muito burra, na verdade, porque da onde, de que ancestral a gente está falando? Realmente, os ancestrais da era do gelo só comiam carne, não tinha planta. Como é que eles vão comer planta? Então eles realmente comiam carne de manhã, de tarde e de noite. Eles precisavam de gordura para se manter aquecido. Mas se a gente olhar os povos daqui, eles comem a base, é raiz, porque aqui no sul, principalmente, é mais frio, então a base é raiz. As frutas complementam, e as frutas no inverno são todas cozidas, né? As pessoas não sabem disso, mas eles cozinham, né? Tem ali, por exemplo, com os guaranis, tem uma receitinha maravilhosa que é a banana cozida, banana bem madurinha cozida com farinha de mandioca, né? Ou a banana verde, né? Então, assim, a base é a raiz. E a carne se come, mas em bem menos quantidade, né? Se a gente olhar o povo ticuna, eles só comem carne quando uma mulher menstrua. Então, de que ancestral a gente está falando? Né? Então, quando a gente fala de alimentação ancestral, a gente tem que, para trazer para esse cotidiano, né, para essa vida corrida, a gente precisa observar os ancestrais que vivem aonde a gente vive. Porque não adianta eu morar no sul e querer comer igual um ancestral da Amazônia. E olha que a gente está falando de Brasil, quem dirá de mundo, né? Então, assim, se eu for me alimentar como um originário da Amazônia, eu vou viver doente, porque lá eles consomem mais frutas. É sempre fruta mais fresca mesmo, não cozinham as frutas para comer. Por quê, gente? É um calor do janho. Quem é que vai comer coisa cozida no calor, sabe? Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente tem que pensar quem são esses ancestrais? De que ancestrais estamos falando? Onde é que eles vivem, né? Então, é a primeira coisa. Então, quando a gente pensa como eu vou me alimentar de uma forma ancestral aonde eu estou morando, né? Quem são os povos originários do lugar que eu estou morando? Né? Então, assim, esses povos, eles sabem cuidar das pessoas daqui com os alimentos daqui, porque eles foram criados aqui, né? Então, essa é a primeira coisa, assim, que eu gostaria de estar trazendo, assim, essa reflexão, né? Porque se a gente pensa aqui, né, para quem chegou agora, os alimentos originários aqui do Sul é o milho, é a mandioca, é a batata doce, né? Já lá no Japão, né, já a base é o arroz, né? Então, na Europa, né, é os azeites, as nozes, né, os peixes, a carne. Então, assim, cada lugar vai ter essa sua ancestralidade, essa sua cultura, né, alimentar, né? Então, a gente precisa, quando falar de alimentação ancestral, levar muito em consideração, né, o lugar que a gente está e quem são os ancestrais desse lugar. Porque a gente querer comer como um ancestral que não é daqui, a gente vai viver em desequilíbrio. E por que disso, né? Qual que é o fundamento disso, gente? Se eu moro num lugar frio, eu preciso dar para o meu corpo o oposto daquilo que eu estou sentindo, você entende? Então, se eu estou com muito frio, eu preciso de alimentos mais quentes para me equilibrar. Porque se eu estou com frio e consumo um alimento mais frio, eu vou ficar com muito mais frio, eu vou ficar com muito mais friagem e a chance de eu pegar um resfriado, de eu ter uma infecção é muito maior. Já no calor, a mesma coisa. Se está muito calor e eu vou consumir alimentos extremamente quentes, eu vou entrar em autocombustão, eu vou ter algum processo ali relacionado à saúde, né? Como as dermatites, as candidias, e enfim, né? São coisas que vêm relacionadas. As inflamações, no geral, é excesso de calor e umidade, né? Na verdade, assim. Então, eu vou entrar em desequilíbrio. E aí,
a gente entra nessa coisa da raiz do ser humano no geral mesmo, aí eu posso falar a nível mundial, não tão local. Qual que é a raiz, né, do ser humano, assim, instintivamente falando? Nós, seres humanos, sempre fomos coletores e sempre fomos caçadores, por natureza, né? Então a gente aprende com os outros animais. Como é que antigamente não tinha o Google, o ChatGPT, o sei lá, né, o Bing, para a gente procurar as coisas na internet. Então a gente tinha que observar a natureza. Como é que os ancestrais então identificavam os alimentos? É vendo que os passarinhos comiam, o que os tatu comiam, então eram os animais, porque se os animais comem, não vai então prejudicar o nosso organismo. E também observando a reação, né? Por exemplo, o meu cachorro, ele come citronela quando ele precisa vomitar. Então eu vou lá e vou me empanturrar de citronela? Não, mas se em algum momento da minha vida eu precisar vomitar, eu já sei que eu posso mascar a citronela, porque o meu cachorro faz isso e o meu gato também. Indico para as pessoas? Não, mas é uma sabedoria que eu olho para eles e falo, cara, eles precisam vomitar, eles não vão no boldo, eles vão na citronela. Eles comem boldo em outra ocasião, você entende? Então, o ser humano, ele aprende a observar a natureza, ver o que tem ao seu alcance e, a partir disso, se nutrir e também gerar outros recursos de manutenção de vida, como casas e outras, agricultura mesmo e outras coisas, né? Então, para a gente começar a observar, né, e ter saúde, a gente precisa observar o que tem à nossa volta. E, mesmo nas grandes cidades, né? Se a gente parar para observar nas grandes cidades, entre as calçadas, tem muita planta, muita brilhantina, muito caruru, muita cansagem, dente de leão, né? Falando aqui, né, Morretes, Curitiba, essa região que eu tô, mas em todas as regiões tem plantinhas que nascem na beira das calçadas. E essas plantas, elas vão ter os nutrientes que vocês precisam para se nutrir naquela estação, naquele lugar que você vive. Se não dá para comer a comidinha da calçada, lá da 25 de março de São Paulo, então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma semente, vai plantar num vasinho, vai plantar no jardim da sua mãe, no jardim da sua avó, e vai interagir com essas plantas. Porque a natureza, ela tem uma sabedoria que ela prepara a gente para o próximo ciclo, né? E aí eu vejo que nós estamos aqui em mulheres, né? É legal de trazer essa reflexão, porque a gente que é mulher, normalmente, tende a esperar chegar uma cólica para tomar um chá, esperar chegar a TPM para buscar alguma ajuda, né? Então a gente fica nessa esperar chegar no limite, né, para sofrer, para daí buscar uma ajuda. Quando na verdade a gente deveria se preparar. Então, se eu sei que eu sofro de pré-menstruação, né, de irritabilidade, de dor nas costas, então eu vou começar a me preparar para a pré-menstruação na minha ovulação. Porque quando eu estou ovulando, eu já vou consumindo os alimentos que vão me deixar bem na pré-menstruação. Se eu sofro na menstruação, eu vou começar a me cuidar na pré-menstruação. Então, sempre a gente se cuida um ciclo antes, né? E na natureza é assim também. Então, quando está chegando a troca de estação, né? Quando, por exemplo, vai sair do verão, vai entrar o outono. Eu já começo a ver as plantas de verão sumindo, né? Por exemplo, a capsoba agora tá no finalzinho, né? Tem algumas plantas que elas já estão sumindo, e aí tá vindo o quê, né, gente? As folhas de batata doce estão bombando, o açapeixe já tá pegando a pré-floração para daqui a pouco começar a florir. Então, as plantas, elas vão sinalizando aquilo que a gente precisa para se manter saudável naquela estação, naquele lugar, tá? Então, por isso que é legal a gente, em vez de ir no mercado, ir em feira. Porque no mercado, se a gente parar para pensar, tem batata, laranja, manga, banana e maçã o ano inteiro. Na feira não, tem coisas sazonais, né? Mas feira, orgânico é muito caro. Depende, porque esses dias aqui em Morretes a gente tem a loja só orgânicos. E, gente, a lixia é mais barato que no mercado, o palmito muito mais barato que no mercado. Então, assim, se você consegue frequentar feiras para comprar direto do produtor, porque se você for comprar no mercado municipal, realmente é super valorizado. Mas se você consegue ter acesso com as pessoas que fazem as cestas de orgânico e conseguem ter contato direto com esses produtores, sai bem mais barato do que consumir coisas empacotadas, industrializadas e também cheia de veneno, né? Mas se você, né, não tem acesso, só tem o mercado, procure entender quais são as frutas da estação, né? Porque manga no inverno não tem, sabe? Aí a gente vai lá e se entope de manga, fica cheio de muco de nariz e a garganta zoada e a digestão lenta e não sabe por quê, né? Porque a gente consome alimentos que não são ali daquela estação, né? Então a gente precisa sempre
prestar atenção, né, nos alimentos que são da estação. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria, assim, de trazer, né, para vocês. E também outra coisa interessante de pensar é que a gente fica buscando ancestralidade lá no tempo das cavernas, mas se a gente parar para refletir, fazem 2 gerações que as pessoas pararam de plantar, né? Porque, por exemplo, a minha avó, ela planta, né? A minha mãe não plantou e eu já estou plantando. Então, veja, a gente só pulou uma geração de plantadeira aqui na minha família, né? Então, quando a gente pensa nessa saúde, o que a sua avó comia, né? O que seu avô comia? Quais eram os alimentos que fizeram parte da sua infância, né? Quando você ia para essa casa de vó? Porque isso tudo é saúde, né? Essa coisa assim da gente também pensar nessa memória gustativa, né, que a gente constrói, e nos alimentos que fazem parte da nossa identidade, né? Então é uma coisa assim que, quando a gente fala de alimentação, é um tema muito complexo, e quando a gente fala de ancestralidade, mais ainda, né? Então, quando a gente pensa nessa coisa de vó, de vô, né, de sazonalidades, a gente vê que não é só a gente comer, né? A gente pega ali na gôndola do mercado e come, mas é a gente criar uma relação de intimidade com aquilo que a gente está comendo, de presença com aquilo que a gente está comendo. Porque eu confesso que as pessoas às vezes vêm ali no Instagram e tal e falam: nossa, a Maria é super roots, ela não come porcaria, né? Imagina. E aí, quando vem aqui em casa, que nem vem minhas comadres, né? Aí elas vêm, minhas comadres são as melhores cozinheiras do mundo, assim. E elas fazem, tipo, bolo de chocolate e fazem umas laricas, assim, de padaria, sabe? E eu adoro, e eu como. Só que eu não como isso no meu dia a dia. Então a gente também tem que entender que a gente não precisa sofrer, né? Que a gente pode se alimentar sem sofrer. A gente pode comer a lariquinha da comadre que vem e traz de vez em quando. O problema é a constância que a gente faz isso. E também perceber no nosso corpo. Porque, por exemplo, assim, a minha família, por parte de mãe, né? A minha avó, ela é neta de indígena caigangue, né? Então, a minha avó Maria é neta de indígena caigangue. Já a minha avó, por parte do meu pai, a dona Gilda, né? Ela é uma benzedeira, rezadeira. De domingo a domingo, ela frequentava a igreja para rezar terça, assim. E assim, família italiana. Então, a família do meu pai é muito, 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 muito bem-vinda, Ni. É muito, muito, muito essa coisa das massas, assim, sabe? Então, tem polenta com pizza e macarrão a semana inteira. E aí eu tenho essa memória afetiva das massas. Só que eu sei que se eu comer mais do que 3 pedaços de pão, eu vou ficar lesada, minha barriga vai ficar inchada e eu vou gritar com as crianças. Tipo, eu já percebi esse padrão. Eu começo comendo pãozinho afetivo, aí quando eu vejo, eu passei da 3ª fatia, na 4ª fatia eu já tô de mau humor, cansada e eu já tô brigando com alguém. Por quê? Porque aquilo que a gente come vai influenciar no nosso sistema digestivo, vai influenciar na nossa energia, na nossa organização mental e na forma com que a gente se relaciona com o mundo. Então, não é porque eu estou estressada que eu vou comer mal, é porque eu comi mal que eu gerei o estresse que vai fazer com que eu seja assim no meu dia a dia. Então, a gente pensa que a nossa personalidade é que molda os nossos hábitos, quando na verdade não, são os nossos hábitos que vão moldando a nossa personalidade. Tá? Então, quando a gente pensa como me tornar uma pessoa melhor, como me alimentar melhor, é trazendo hábitos, né, que vão te levar para o caminho que você quer seguir. Porque quando a gente não, eu sou irritada e eu desconto na comida. Você está se colocando um rótulo errado. Na verdade, você come errado e aí você fica irritado e joga a culpa na comida. Mas, na verdade, o responsável mesmo começa sempre na gente mesmo aí, né? Então, a gente tentar construir essa intimidade, né? Com a comida e perceber como ela vai nutrir o nosso corpo, qual que é o sentimento. Isso é uma coisa que quem já fez acompanhamento comigo sabe que eu coloco muito essa coisa do diário alimentar. Então a pessoa fotografa o prato dela, me manda e escreve o que ela sentiu depois de comer aquele alimento. E a gente faz esse percurso por vários dias. E aí a própria pessoa começa a identificar, ela fala, cara, toda vez que eu como isso, acontece isso. Pois é o alimento que vai te influenciar. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa conexão, nessa intimidade, a gente tem que prestar atenção nos sabores, nas cores, né? E como isso vai influenciar ali no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente consome
os alimentos vermelhos, né, eles são muito ricos em antioxidantes, né? Então, os tomates, morango, melancia, eles vão trabalhar essa coisa, ter essa função de rejuvenescer mesmo, né? Então, vai ajudar na nossa circulação sanguínea, vai ajudar ali no nosso coração. Tudo que é vermelho também ajuda na produção de glóbulos vermelhos, que vai ajudar nesse processo de pessoas, por exemplo, que têm anemia, né? E ele vai dar essa energia, vai aquecer o nosso corpo, vai dar essa vitalidade. Então, tudo que é vermelho vai me trazer essa força. Se eu sou uma pessoa irritada, acordo comendo melancia, como beterraba no almoço e vou dormir comendo morango, gente, que tipo de personalidade eu vou ter? Sabe? Se são alimentos que vão me deixar mais yang, porque imagina, o vermelho dentro da cromoterapia, ele é o nosso chakra base, ele é o nosso foco, ele é o nosso aterramento e o instinto de sobrevivência. Então, aquela coisa da lingerie vermelha ser sensual, não. A lingerie vermelha é puro instinto de sobrevivência. A gente usa vermelho para procriar. Entende? Então, a cor da sensualidade é o laranja. Então, fica a dica para as mulheres por aí, né? Que a cor da sensualidade é o laranja. O vermelho é instinto de sobrevivência e é reprodução. Então, se eu já sou uma pessoa super yang e eu vou me alimentar só de vermelho, eu vou acabar ficando muito irritada, eu vou ficar muito agitada, né? Na formação de cromoterapia, quando eu fiz, no dia do vermelho, eu não me aguentava dentro de mim, porque a gente tem a experiência sensorial, né, gente? Então a gente decora toda a sala de vermelho, todo mundo se veste de vermelho e todos os alimentos são vermelhos. Então a gente sente mesmo a potência da cor, sabe? E aí eu não me aguentava dentro de mim, assim, dentro daquele vermelho, porque eu ficava super agitada, né? A Eliane perguntou ali como que a gente sabe qual é a nossa energia maior. Quando eu vou atender as pessoas, né? Quando eu vou atender as pessoas, eu faço uma ficha de anamnese. Então, a gente analisa várias coisas, como integral, né? Então, como você é no dia a dia, se você é uma pessoa mais calma, se você é uma pessoa mais ativa, se você é uma pessoa que tem dificuldade de materializar as coisas, se você é uma pessoa que consegue, se você tem foco, se não tem, como que você lida com seus sentimentos, né? Então, tem várias coisas que a gente vai analisando nessa anamnese para conseguir identificar, né, qual é o elemento que te rege, porque cada sabor, né, cada cor, ela vai ser regida ali por um elemento. Só que não quer dizer, gente, tem muita gente que vai lá e faz um teste, Ayurveda, medicina tradicional chinesa, né, que trabalham também com esses elementos e que tem na internet, porque os guaranis também, eles analisam essa visão dos 4 elementos, mas você não consegue achar essa sabedoria na internet, né? E aí já leio os comentários, gente, senão eu perco a linha de raciocínio. Então, as pessoas acabam que procuram esses testes rápidos da internet, fazem e vestem essa carapuça. Mas, na verdade, o elemento que te rege é o seu desequilíbrio do momento. Então, a gente vai usar características opostas para se equilibrar nesse momento. Então, como que eu sei como eu tô? Gente, é uma coisa muito simples. Acorda e se observa. Hoje eu tô uma pessoa mais com ânimo para cuidar da casa e para fazer as coisas, ou eu tô uma pessoa lá morta, sabe? Isso é a primeira coisa. Tem dia que a gente acorda disposta, tem dia que a gente acorda cansada. Já é um bom começo, né? Eu tô com alguma inflamação, né? Eu tô com algum resfriado, né? Então, a gente observar como tá o nosso corpo e entregar coisas opostas para você mesmo. Então, pela pele, né? A minha pele, ela tá mais oleosa ou ela tá mais seca? Sabe? O meu corpo, ele tá mais leve ou ele tá mais pesado, né? Então, a gente entrega coisas opostas. Se a minha pele tá mais seca, eu preciso me hidratar mais, eu preciso passar coisas que são mais oleosas. Se ela tá muito oleosa, eu vou usar os alimentos que são adstringentes, que vão me ajudar a tirar esse excesso de óleo. Então, a mesma coisa o quente e o frio. Você pega na mão da pessoa, você vê que ela tá com a mão gelada, você vai dar calor para ela. Você pega na mão e vê que tá super quente, você vai dar frio para ela, né? Então, são coisas assim que a gente muito na apuração, que não cabe numa aula só, assim, curta, eu passar tudo para vocês, mas eu vou tentar ir trazendo esses conteúdos para vocês ao longo dos dias aí, tá bom? Aí a gente vai para a cor laranja, né? A cor laranja e a amarela, né? Eles têm bastante aquela coisa do beta-caroteno, né? Então, a cenoura, a manga, a abóbora ajudam bastante nesse sentido da visão.
da imunidade e também da pele, né? Então, as pessoas que querem aí o bronze, os alimentos amarelos e laranja ajudam bastante, tá? Eles ajudam, né, dentro da medicina tradicional chinesa, eles vão ajudar na harmonização e no equilíbrio do estômago e do baço, ajudando a digerir. E veja que interessante, né? Porque na cor amarela, na cromoterapia, é justamente o plexo solar, o nosso sistema digestivo. Então, veja como, mesmo sem eu conhecer uma planta, eu consigo entender se ela vai me ajudar ou não pela cor dela. Então, se a planta é alaranjada e é amarela, ela vai ajudar nesse processo da digestão, da desinflamação do corpo, enfim, pela questão da cor, porque as cores nas plantas, não sei se todo mundo sabe, elas só se materializam por conta da composição fitoquímica ali da planta mesmo, tá? Então, o laranja, ele vai trabalhar bastante a nossa criatividade, a nossa fluidez, vai ajudar bastante nessa coisa do baço, do estômago, mas muito dos rins também, do sistema reprodutor. Então, sempre que vem mulheres, né, com questões ali de endometriose, de síndrome do ovário policístico, de problemas, né, dentro ali do sistema reprodutor feminino, os alimentos laranja, eles são muito indicados, porque eles ajudam a fazer com que esses órgãos se regenerem, se revitalizem, tá? Aí depois a gente vai para o verde, né? O verde são os alimentos muito ricos na famosa, né, clorofila, no magnésio também e nas fibras. Então, brócolis, abacate, tudo que é verde, né, gente, no geral, assim. E ajudam na desintoxicação, né, do corpo inteiro, mas principalmente do fígado, né, na desintoxicação hepática. E ajuda a gente a equilibrar o pH do nosso sangue, porque a tendência é a gente ter pH mais ácido, mas então, não podemos chegar ao alcalino. Então, os alimentos verdes ajudam a tirar o excesso de acidez, mas não permita que fique totalmente alcalino, né? Então, eles também são, por conta do magnésio, eles ajudam a relaxar a tensão nervosa que rola ali no cérebro, fazendo a gente ter ali uma rotina mais calma, né? Conseguir ali acalmar um pouco as nossas emoções, tá? Depois do verde, né, a gente tem ali o azul, né, o roxo também. E aí é muito interessante, porque se a gente observar na natureza, a gente tem poucos alimentos roxo e pouco alimentos azul, né, que tem, e no geral, essas cores, né, ajudam muito nesse processo de saúde cerebral, né, então ajuda a proteger a gente contra o envelhecimento precoce, né, estimula muito os rins, e ajuda a prevenir as doenças neurodegenerativas. Hoje eu tô ruim com as palavras, gente. E aí ajuda bastante nessa coisa cerebral. O roxo, assim como o vermelho, também ajuda na produção de glóbulos vermelhos. Tanto é que dentro da sabedoria popular, quando a gente vai fazer uma garrafada para alguém que tem anemia, o veículo utilizado é o vinho tinto, né? Tem outras garrafadas que é vinho branco, que é o vinagre, a água, enfim. Mas para as pessoas que têm essa questão de anemia, a gente utiliza normalmente o vinho tinto, tá? Eu vou pegar uma aguinha rapidinho. Se quiserem perguntar, aproveitem para tirar umas dúvidas. Vou abrir 5 minutinhos aí para perguntas, enquanto eu pego minha aguinha aqui. E aí eu já respondo vocês e vamos para o próximo tema. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui os comentários. Opa. Adoro a parte neurológica dos usos. Aqui não. Mensagens. Consegui abrir. Essa coisa da hipersensibilidade, né, da luz, do som, das cores, e é muito louco, né, Diana, de pensar que mesmo para não autistas, né, isso é muito forte, né, esses dias eu peguei o meu celular para ver uma coisa muito rápida, e aí entrou, que era um reel, até um reel ali que eu tinha recebido, e aí eu vi, de repente eu mudei, assim, e eu sempre deixo o celular no silencioso, porque eu acho muito zoado esse negócio da gente ficar passando e ter um monte de estímulo de som, eu fico maluca, 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 maluca. E aí eu pensei bem isso, falei, gente, já parou para pensar que no fundo as pessoas estão ficando doidas
por conta do excesso de estímulo de cores e de som que elas escutam ao longo do dia, sabe? Porque se a gente olha na natureza, pensando que nós somos natureza, gente, sabe? Nós somos natureza. E aí, quando a gente observa um parque, uma floresta, uma montanha, não tem um monte de cor e não tem um monte de som, tipo, destoante, né? É sempre, tipo, tem várias cores, mas é tudo harmônico, né? A seleção de cores. E isso faz bem para o nosso olho, né? E o som é um monte de som, mas que eles vão se encaixando ali, mesmo na bagunça sonora da natureza, a gente consegue sentir uma tranquilidade, né? Então, quando a gente pensa nesse estímulo de cor, de som, né, das texturas, a gente devia desligar a tela e curtir mais a natureza, né? Embora a gente precise dessa ferramenta hoje, né, para sobreviver. Assim, eu, aqui, a nossa família, basicamente 100% da renda, não, mentira, 100% não, mas a maioria da renda vem desses processos de internet, né, os contatos que chegam vêm pela internet, mas a gente tenta equilibrar isso, porque realmente, se a gente observar quanta informação chega, a gente vai dormir, né, assim, com a cabeça de balão e não dá conta, né, então a gente tentar ter momentos específicos para utilizar da tecnologia e momentos específicos para se desligar. Mesmo quem está na cidade, gente, assim, tentar ficar a luz da vela, não usar tanto essas luzes de LEDs, porque essas luzes de LEDs, além de envelhecer a gente, tem muitos estudos comprovando da influência no câncer de pele por conta dessas luzes brancas, né? Ela ativa o cortisol e atrapalha a produção de melatonina, então a gente inibe ali a vontade de dormir, o relaxamento. Então, tanto o LED da luz mesmo, ambiente, como do celular, que também é uma luz branca, né? A Rê mandou ali as ceiras, né? Como podemos usar o azul para a memória? Gente, os alimentos azuis a gente consegue encontrar, né, no mirtilho, no blueberry. A gente que tá aqui, ó, meninas, tô dando aula, vamos brincar lá em cima. A gente que tá aqui na Mata Atlântica, a gente tem o blueberry da Mata Atlântica, que é a pixirica. A gente tem o gengibre azul, né, que é a azedoária. E aí, quando a gente pensa que nós temos muitos corpos sutis, o chá da fada azul, obrigado, Ni. Eu pensei aqui nas coisas mais acessíveis, mas a clitória também. E aí a gente consegue pensar também, né, gente, que como a gente é feito de vários corpos, a gente não precisa comer o alimento para sentir o benefício da cor, sabe? Eu trabalhei, para quem não sabe, né, eu tenho formação em arte terapia, eu trabalhei com reabilitação de dependência química por 4 anos no CAPS AD, e lá dentro eu desenvolvi vários trabalhos, né, dentro da cromoterapia, né, tive ali o Colore SUS, de pintar ali as salas, enfim. E aí, o que que acontece? Só de ter o estímulo da cor no ambiente, na roupa, de você usar o cristal azul dentro da garrafinha da água, você já vai estar usufruindo desses benefícios da cor. Ah, mas o cristal na água eu não boto fé. Mas, gente, o cristal nada mais é do que um mineral. Então, você colocar ele na sua água, você vai estar interagindo a água com esses sais minerais do cristal e ele vai te fazer bem sim, sabe? Você acreditando ou não, é físico. E tem a questão mágica também, né? Que eu amo. Mas para quem não acredita, tem as questões, assim, bem físicas, assim mesmo, né? Alimentos que ajudam na cicatrização. Gente, os alimentos que eles vão ajudar na cicatrização, normalmente são os alimentos adstringentes. Porque quando a gente entende um machucado, normalmente a ferida ela vai juntar um pouquinho de pus, ela vai ter ali uma água, ela vai ficar ali aquela textura meio esquisita ali, assim, né? E aí a gente vai usar os alimentos que são mais adstringentes, né? Tanto os alimentos quanto as plantas. Então, se eu quero cicatrizar ali, né, uma ferida aberta, eu posso usar uma folha da goiaba, né, macerada, eu posso usar o comfrey, eu posso me alimentar ali da romã, eu posso me alimentar da siriguela, né, dos chazinhos também, que são mais adstringentes. O que é o adstringente, para quem não sabe, né, gente? O adstringente é aquele sabor que seca a boca. Sabe o café? O café é um amargo, mas que quando a gente toma, ele dá aquela secada, né? E tudo que seca é adstringente. Se por acaso, né, a gente tá com um ferimento ressecado, porque tem, por exemplo, as dermatites, né?
As dermatites tem pessoas que ficam mais oleosas, né? Que fica ali uma coisa mais gosmenta, assim. E tem pessoas que têm uma dermatite que fica mais seca, né? Então, para as pessoas que têm, que precisam cicatrizar uma ferida que às vezes está mais ressecada, né? A gente vai utilizar as plantas que são emolientes, que vão ali hidratar a gente. Então, a tansagem, a camomila, a calêndula. Então, vocês percebem, eu falo muito isso na ginecologia natural, quando chega a candidíase ou quando chega a vaginite, né? Que o que acontece? Como tá, né, a sua flor, a sua vagina, a sua vulva, né? A gente vai observar essas características, principalmente externa, né? Na vagina a gente mexe pouco ali, né? Mas principalmente na parte ali da vulva mesmo, né? A gente vai observar se tá seca, se ela tá muito oleosa, e aí a gente vai dar coisas que vão completar essa machucadura. Então, se ela tá mais ressecada, eu vou usar ali, né, a babosa, se ela tá mais ressecada, eu vou utilizar a tansagem, né? Agora, se ela tá mais aberta, né, se ela tá mais oleosa, aí eu vou utilizar, né, essas coisas que elas são mais adstringentes, como, por exemplo, o confrei, a erva baleeira, né, a cúrcuma, gente. Gente, a cúrcuma, o emplasto dela, não sei se alguém já fez aqui o uso do emplasto da cúrcuma, é fantástico. Assim, ele, para vocês terem uma ideia, é usado, né, para hemorragia. A pessoa, quando está tendo ali uma hemorragia, eles maceram a cúrcuma, usam o pó, colocam em cima, né, do ferimento e estanca a machucadura, assim, na hora. Então, a gente utilizar essas plantas que são mais... que são cicatrizantes, mas que também são adstringentes, né? Então, eu usaria ali uma baleeira, uma cúrcuma, né? Que ajudaria bastante, tá? Então, bora lá. E aí pode ser feito os emplastos, né, gente? A argila mesmo, né? A argila verde é maravilhosa para cicatrização. Ou pomadinha, pode ser feita através também de spray, né? Se por exemplo, para gente, assim, né, que é mais adulto, que não vai usar na criança, vai arder, mas os sprays são ótimos, né? O própolis. Aqui a gente usa bastante uma misturinha que é a arnica de caboclo, né? Que é uma arnica nativa nossa aqui. A gente usa bastante o calção de velho, a erva baleeira, a cúrcuma, põe tudo ali na tintura, né? Pode ser no álcool 70 mesmo. Mínimo 7 dias, deixa ali na garrafinha, põe no sprayzinho e vai passando. É sucesso, porque o álcool ele seca também, né? Além de matar os bichos ali, né? Que pode ter, ele ajuda também a dar essa secada, tá bom? E aí a gente vai entrar nos sabores, então, dos alimentos, né? Isso dos sabores é muito legal, porque a gente consegue, a partir disso, identificar o que está faltando na nossa vida, né? Quando a gente tem vontade, assim, de comer esses sabores. Então, quando a gente pensa, né, nesse sabor, vamos começar pelo doce, que é o primeiro sabor que a gente sente quando a gente nasce, vai mamar ali o leitinho da mamãe, ou mesmo as fórmulas têm esse sabor mais adocicado, tá? E aí eu vou falar para vocês que o único lugar que o sabor doce é um problema é no Brasil. Ah, brincadeira, não tem outros lugares. Mas no Brasil é muito forte, por quê? Né, pela mistura de cultura e também pela questão de a gente utilizar muito o açúcar refinado, tá? Então, o que acontece? O açúcar, se a gente for pensar, nada mais é do que um processo simples de beneficiamento da cana-de-açúcar. Então, o açúcar demerara, a rapadura, o açúcar mascavo, né? Eles são fontes riquíssimas de ferro. Inclusive, a dona Águida Benzideira, ela cura anemia nas crianças com rapadura, mesmo antes dos 2 anos de idade, tá? Então, é um alimento super nutritivo quando usado com sabedoria. O problema é quando a gente consome todos os dias em excesso e consome de forma errada. Então, por exemplo, através dos açúcares aí refinados, tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa coisa do doce, né? O mel, por exemplo, né? Não, mas mel para criança. Na Índia, a criança nasce e já recebe uma colherada de mel no céu da boca para garantir a saúde ao longo da vida toda, né? Então, quando a gente pensa nesse sabor doce, o problema não é o doce em si, mas a qualidade e a quantidade desse doce que está chegando aí na nossa mesa, tá? Então, como ter o sabor doce de uma forma que vai me fazer bem? Por meio dos alimentos, né? Principalmente os que são desidratados. A tâmara, aí aqui é um parêntese propaganda para vocês. No Mercado Livre eu cheguei a achar o quilo da tâmara por R$ 29.
E aí, se faz compra coletiva acima de R$ 180, o frete é grátis. Então, você junta ali todas as amigas que gostam de comprar chocolate e gastar dinheiro à toa, que não vai durar nada, o chocolate que hoje em dia uma barrinha desse tamanho é R$ 15, junta com as amigas e bora comprar lá, então, né, 1 quilo de tâmara e se alimentar de um doce que vai ser ali mais saudável, né? Outros tipos, né, de doce que a gente pode estar consumindo, né? Alguns grãos, né, as raízes, o mel, o melado, a rapadura, tá? Então, qual que é a função do sabor doce no nosso corpo? É nutrir, é fazer criar tecido e massa muscular, fortalecer esses tecidos e trazer uma tranquilidade, tá? Em excesso, ele vai deixar a gente com aquela leseira e letargia, tá bom? Então, esse é o nosso açúcar, né? O nosso doce. Aí a gente vem um pouco para aquela coisa do azedo, né? Do ácido. O limão, o vinagre, os cítricos, né? Eles têm essa função de estimular. Quando a gente pensa na aromaterapia, a gente olha as moléculas dos cítricos, elas são todas aceleradas. Então, quando a gente consome os cítricos, né, ou sente o cheiro, ou a gente toma um banho de folha, ou toma um chá, ou come mesmo, a gente vai estar estimulando essas moléculas rapidinhas entrar na gente e vai fazer esse efeito na gente também, vai deixar a gente mais acelerado. Estimula, né, a nossa digestão e ajuda no processo de desintoxicação do corpo, tá? Em excesso pode deixar ansioso, tá bom? E também, se a pessoa tem dificuldade em ganhar peso, pode secar muito os músculos ali, né, os tecidos, e deixar a pessoa com questões mais sérias assim. Então, consumir, né, as pessoas que têm dificuldade em ganhar peso, consumir aí com sabedoria, tá? O salgado, né, o sabor do sal, ele é extremamente necessário para o nosso corpo, embora as pessoas achem que ele é um maligno, ele não é, ele é super saudável. Porém, a qualidade, se a gente tiver acesso ao sal integral, é o melhor que tem. O sal rosa. Gente, tem estudos científicos hoje, não sei se todo mundo está a par desse assunto, mas que comprovam os malefícios do sal rosa para a saúde. Porque, de acordo com a cor do sal, a quantidade de toxina que ele vai tendo ali. E o sal rosa, ele tá num grau, assim, de impureza, por isso que ele tem essa cor. Fora que, gente, para nós, né, que amamos a natureza e queremos estar em contato, eles estão quebrando tudo lá no Himalaia para trazer o salzinho pra gente. Então, assim, a gente precisa consumir coisas que são mais locais, que são integrais e que realmente vão trazer aí benefícios para nossa saúde, tá? As algas marinhas, o sal mesmo, os guaranis, eles assam o inhame na fogueira e a casquinha que queima ali do inhame, eles consomem e é um sal mineral fantástico, né? E ele ajuda a hidratar o corpo e equilibrar os fluidos, tá? Em excesso, ele sobrecarrega os rins e também acaba gerando, então, a tal da retenção de líquido. Então, as pessoas que já têm problema no rim, que retém muito líquido, diminuir a quantidade de sal. Principalmente esse sal marinho aí que a gente consome normalmente. Aí, para substituir esse sabor salgado, tem as algas, tem ali as casquinhas dos alimentos, né? E aí a gente pensa, né? A gente tem que comer conforme a natureza dá. O sal é um nutriente, um alimento, né, que ele é super escasso na natureza, sabe? Então a gente tem que consumir com muita sabedoria, porque senão vai fazer mal, tá bom? Aí a gente vai também para os alimentos amargos depois. Os amargos é aquela coisa, né, maravilhosa, que poucas pessoas gostam, né? Ele tem essa função de desintoxicar o corpo e de ajudar a gente a acabar com as obsessões, tanto físicas como espirituais, né? Então, tudo que é compulsão e obsessão, os amargos, eles vêm limpar, tá? Então, eles ajudam na desintoxicação do corpo todo e ajudam a gente também a largar de certos vícios, de certos hábitos que fazem mal pra gente. Então, tanto consumir os alimentos amargos, como também tomar os banhos e estar interagindo com eles de formas assim mais sutis também no nosso dia a dia, tá? Além, né, de desintoxicar, purificar o sangue, ele vai melhorar o nosso sistema digestivo, tá? E aí só tem que ter um cuidado, né, pra gente... As pessoas que tendem a ser mais deprimidas, que tendem, né, a ser mais para baixo, assim, aí tem que tomar uma cuidado, viu? Porque senão ele pode acabar deixando a pessoa um pouco mais deprimida mesmo. Então, só um parênteses, né?
Sobre o artigo, teria alguma recomendação de revista que acha importante para aprofundarmos os estudos? Gente, assim, tem muita coisa boa. Assim, para alimentação, hoje em dia, não sei se vocês já tiveram acesso ao plano alimentar do governo mesmo, agora esqueci como que chama, mas é a cartilha de alimentação, assim, do governo que eles fizeram agora, de nutrição, e tá muito boa, cara, porque eles desconstruíram essa coisa da pirâmide alimentar e selecionaram, eu vou falar disso mais para frente, mas já vou adiantar, mas eles selecionaram os alimentos em in natura, minimamente processados, minimamente processados e ultraprocessados, né? E ele é muito, muito bom, sabe? Pena que não é tão divulgado, mas ele é incrível para você ter uma base de como se alimentar. Então, eles desconstruíram aquela pirâmide e trouxeram outras coisas. Porque, por exemplo, é Guia Alimentar Popular. Obrigada, Fer. Porque o que acontece, né? A gente descascando mais e desembalando menos, gente, já é um baita benefício para nossa saúde, sabe? Aí, a partir disso, né, desse descascando mais e desembalando menos, né, a gente consegue ir apurando para as necessidades singulares de cada corpo, né? Mas, a princípio, assim, a gente só de comer coisas que não venham em plástico já é uma grande maravilha, né? Tanto pelos ingredientes como pelos microplásticos, né, gente? Porque o microplástico, ele tá em tudo. Ele tá nos tecidos, né? Ele tá nos chazinhos de pacotinho, ele tá em tudo. E o plástico, ele tem xenoestrogênio. Então, para quem não sabe, o estrogênio, né, o estrógeno, ele é um hormônio feminino que ele ajuda a gente a entrar naquele pico de ovulação, que faz com que a gente ovule. E aí, o que acontece? A gente fica toda ali com a pele bonita, e faz a gente inchar, só que inchar no sentido de reluzir, né? Deixa a gente reluzente. Só que o que acontece? Quando a gente consome em excesso o xenoestrogênio, desequilibra a tal da progesterona. A progesterona é o que faz a gente minguar, o que deixa a gente mais para baixo, com carinha de mais velha, né? Aquela coisa assim do ciclo mesmo. Mas quando a gente não produz a progesterona, a gente inflama. Por quê? Porque a progesterona é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Então, quando a gente não consome, quando a gente não produz a progesterona, a gente acaba inflamando o nosso corpo, tá? Então, quando a gente evita os plásticos, evita os xenoestrogênios, a gente está cuidando da nossa saúde no sentido de que os nossos hormônios vão funcionar melhor e a gente vai inflamar menos aí na nossa vida, tá bom? Depois dos alimentos amargos, a gente tem o picante, né? Que são ali as pimentas, o gengibre, a cebola, né? E aí a função, né, desses alimentos é para estimular, né, a nossa circulação e eliminar a toxina. Só que, gente, o quente também, ele ativa, ele dá energia. Então, se você está muito irritado, se você está muito inflamado, né, que é o excesso do calor já, você consumir o picante vai te desequilibrar. Então, o picante ele é indicado para aquelas pessoas que são mais paradas, que tem muito frio, que o sistema digestivo não funciona direito. Então, sim, no inverno, né, a gente come ali uma coisa mais pesada, quando a gente come, por exemplo, é muito comum comer pastel com pimenta, né? Por quê? Porque a pimenta é um antídoto natural do queijo, né? Então, a gente comer as combinações que vão ajudar nesse processo digestivo, tá bom? Depois a gente tem os alimentos adstringentes, né, que vão reduzir ali as inflamações, vão absorver esse excesso de líquido. Então, a gente tem, por exemplo, né, o que seria um alimento adstringente? A cúrcuma, o feijão, a romã, a lentilha. No geral, as leguminosas, né, tem essa característica mais adstringente, tá? Isso seria os sabores, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui só as mensagens. Diana, isso da população brasileira, né, os alimentos, é muito interessante. Esses dias eu vi um vídeo comparando o Brasil com outros países, sabe? Aí era tipo assim, a pizza do Brasil versus a pizza da Itália, ou não sei o que do Brasil versus... E aí, o que acontece, né? O Brasil é o único lugar que numa feira a gente come tapioca, sushi, macarronese e acarajé, tudo numa feira só, entendeu? Então, a gente tem uma miscigenação de cultura e pouca cultura própria. Então, a gente, por exemplo, lá na Itália, eles vão comer a pizza, né? Com a massa fina, com pouco recheio, um queijo de qualidade, um molho artesanal,
o manjericão e um copinho d'água. Minha mãe tá em Portugal e falou, gente, aqui a gente come com água. Eu tirava sarro de vocês, que ela tirava sarro da gente, mas aqui eu tô aprendendo a comer com água. Por quê? Porque o que acontece, o araçá, ele é muito adstringente também. Então, aqui no Brasil é o único lugar que a gente consome tudo de forma errada. A gente tem tudo de todos os países, só que aí, em vez de a gente seguir a tradição, tipo, comer a pizza com pouco recheio, com pouca massa, com recheio de qualidade, um copo d'água, não. A gente pede a pizza com 7 queijos, batata palha, calabresa e ainda toma refrigerante em cima. Meninas, estou dando aula, vocês duas. E ainda só com o refrigerante em cima, né? Então, a gente tem que pensar assim... O Brasil, ele é muito rico, mas ele é muito pobre, porque a gente não se alimenta como os povos daqui, a gente tem influência do mundo inteiro, e mais do que influência do mundo inteiro, a gente consome tudo junto. Então, a gente vai na feira e come o acarajé da Bahia, e come a pizza da Itália, e come o pão que não é francês, mas que diz que é francês, e aí a gente acaba, assim, se inflamando, porque a gente não segue as tradições. Né? A minha mãe comentou em Portugal que, inclusive, o refrigerante tem muito menos açúcar lá do que aqui, que a massa do pão é outro tipo de trigo que eles usam, que o pão é super mais leve, sushi frito. Então, assim, gente, o Brasil é, assim, vergonhoso. Mas tem gente que diz que é bom, né? Então, eu não vou ficar aqui contradizendo sobre o que é bom e o que não é. Mas eu vejo, assim, a nível de saúde, é uma calamidade. Da ginecologia natural, pompoarismo, era uma prática antiga. Tem alguma etnia com práticas similares? Os Guarani, gente. Eu conheci uma senhora Guarani, e aí eu perguntei sobre a questão da ginecologia natural, sobre o uso dos absorventes. E aí ela comentou que a gente romantiza muito, nós, cultura embranquecida, romantiza muito essa coisa da ginecologia natural com ancestralidade, e que muitos ancestrais colocavam ali paineira e coisas para não sangrar, né, para não deixar rastros para os bichos e para as outras tribos não perseguirem e tal. Mas ela falou que era ensinada essa coisa da consciência corporal, né, ali do períneo, e que elas conseguem segurar a menstruação assim como segura o xixi. Porque você não consegue segurar o xixi e o cocô? Por que a menstruação você não consegue? Porque a gente não é ensinado a trabalhar esse músculo. Então, quando a gente trabalha esse músculo por meio do pompoarismo, que tem esse nome, né? Mas a gente, trabalhando esse músculo, a gente consegue segurar o fluxo menstrual. Então, essa senhora, ela me disse, então, eu nunca precisei de nada, porque eu consigo controlar o meu fluxo menstrual através da contração do meu períneo, né? Então, assim, não é tão divulgado, gente, porque, imagina, o primeiro livro de etnia brasileira tem 49 anos, que é antes o mundo não existia, né, do povo do Alto Rio Negro, lá da Amazônia. Agora eu esqueci o nome da etnia, depois eu posso passar para vocês. Mas não tem nem 50 anos o primeiro escrito brasileiro, sabe, de cultura originária daqui. Então tem muita coisa que tem em comum em vários lugares do mundo, né? Mas que aqui no Brasil a gente não conhece porque os nossos indígenas estão escrevendo agora, né? Então, assim, tem sim, Duda, existe, mas não tem tanta literatura. Por isso que quando se fala de cultura ancestral, assim, brasileira, tem muita coisa na internet já, assim, de artigos científicos, de pesquisas, mas o ideal é você colar na aldeia, observando mais do que falando e aprendendo aos pouquinhos para você conseguir adquirir os conhecimentos. O tema já solta intestino, já deu dor de barriga. Gente, o negócio é bruto. Vou dizer para vocês que ser brasileiro é uma coisa de doido, né? E aí, gente, vamos indo, né, rumo ao finalzinho da nossa aula, que aí eu vou trazer para vocês, então, né, além de tudo isso que eu trouxe, né, que eu acho que já foi, assim, bastante coisa, vou trazer para vocês um protocolo simples, né, de desparasitação, de limpeza hepática, de regeneração do corpo, tá? A Dona Nilde, essa daqui é um protocolo da Dona Nilde, essa receita que ela passa para os pacientes dela e eu sigo esse protocolo quando assim, é uma coisa muito emergencial, que eu não consigo trabalhar com a pessoa por meses, né? A gente trabalha esse protocolo, que é por 7 dias, você vai fazer uma dieta líquida, tá? Então, por meio de caldos, né, ali com raízes, com folhas verdes, né, pouco sal, temperinhos, né, assim que você tiver na sua horta, então bastante caldos e chás amargos, tá?
Então, o dente de leão, a tansagem, a espinheira santa, a centelha asiática, que são alimentos que vão ajudar na depuração ali do seu sangue. Evitar os alimentos de origem animal e evitar os alimentos processados também, tá bom? Aí você vai fazer isso por 7 dias. Depois de 7 dias, você vai acordar em jejum, né? Vai misturar ali 200 ml de água, né? Meia colher, né, de limão e uma colher de azeite de oliva. E aí você vai tomar isso, tá? Aí, depois que você tomou isso, né, você vai fazer jejum nesse dia. Então, mulheres lactantes eu não recomendo, eu já tentei fazer e não dá boa. Então, espera passar a amamentação para você fazer, né? Aí, feito isso, né, depois começou a sentir fome, você vai fazer um chá. Então, você vai colocar ali pelo processo de infusão, vai deixar a água esquentar. Quando começar a subir as primeiras bolinhas, você vai fazer o quê? Você vai desligar, não deixa a água ferver. E aí você vai pôr o boldão, sabe? Aquele boldo maior, porque o boldo menor, gente, a gente não ferve, não esquenta, a gente só macera. É o boldo da folha grande que a gente pode fazer infusão, tá? O outro, se você esquentar, pode ser tóxico, dependendo da quantidade. Então, você vai pegar o boldão, vai pôr ali uma folha, vai pegar um massinho de hortelã e um pouco de dente de leão. E aí você vai fazer ali 1 litro e vai tomar ao longo do dia, tá? Aí, ali no meio do dia, né, depois do almoço, você pode consumir sopa, tá? Se você tiver com muita fome, você vai tomando os caldinhos para não ficar com fome. Aí você vai consumir 2 colheres de chá de semente de abóbora crua, tá? Então você vai comprar abóbora, vai abrir e vai comer ela crua. E aí, de noite, você vai tomar sopa, né, de abóbora e vegetais verdes. Aí você vai realizar esse protocolo por pelo menos 7 dias, tá? Todos os dias você vai se alimentar só de sopa, você vai fazer o seu chazinho, e aí você vai fazer isso por 7 dias. Gestante não pode, lactante não pode. E aí, no 7º dia, você vai acordar, vai pegar o famosinho sal amargo no 7º dia, e você não marca nada para esse dia, porque você vai ficar muito no banheiro. Aí você vai pegar o sal amargo, vai pegar um copo d'água, vai pegar ali o seu sachêzinho de sal amargo, uma colherzinha de sal amargo no copo d'água, mexe e manda para dentro 3 vezes no dia. Sucesso! Você vai passar o dia no banheiro, mas você vai sair, depois dessa imersão de 7 dias, você vai sair bem limpinha. Aí eu vou lançar um desafio para vocês. Se vocês quiserem por escrito essa receita para mim saber, dá um print aqui da aula e manda um feedback do que vocês acharam lá no Instagram e me marca. E aí eu vou ver quem marcou, quem quer, né? E aí eu mando daí esse protocolo escrito para vocês lá pelo Instagram, tá bom? Porque aqui eu não vou conseguir mandar escrito, como não foi no YouTube, eu não consigo escrever. Então, quem quiser, dá o print aqui e me marca lá no @solarendu. E aí eu vou estar mandando para vocês esse protocolo escrito, tá bom? Aí, né, outras coisas que eu acho muito importante da gente trazer, então, para finalizar, né, esse tema saúde ancestral, alimentação curativa, né, e as práticas ancestrais, é a gente pensar na integração com os 4 elementos da natureza. O que a gente precisa para ter uma boa saúde? Uma boa terra. Então, a gente se alimentar bem, a gente evitar produtos industrializados na nossa pele, porque quando a gente passa alguma coisa na nossa pele, o que acontece? O nosso corpo, ele fecha os poros para não comer, né, essa porcaria que a gente passou na pele, e aí não elimina a toxina, acaba inflamando o nosso corpo. Então, a primeira coisa é a gente se alimentar bem e evitar passar coisas na nossa pele. Caminhar descalço, tá bom? Caminhem muito descalço, se conectem com a terra por meio do tato, da argila, do banho de argila, né? Então, conectar com essa terra. Um bom ar, respirar um ar de uma floresta, o ar da praia, de um bosque, ou simplesmente respirar. Eu gosto muito da prática de respiração em 4 tempos. Às vezes as crianças aqui, eu tenho 3, para quem não sabe, eles estão tudo... E eu prometi que eu não vou ser mais uma mãe que grita. Então, eles estão lá, então eu tenho 2 formas de me acalmar. Primeiro, eu ponho um fone de ouvido com mantras de gratidão e deixo eles estourarem e gastar energia e não me incomodo. Ou quando eu preciso ser a mãe que tem o centro para lidar com os problemas, eu tento fazer aquela respiração em 4 tempos. Que, para quem não sabe, você vai inspirar em 4 tempos. Então, vai segurar em 4 tempos,
e vai soltar em 4 tempos. Se você fizer isso 4 vezes, você vai oxigenar o seu sangue, o seu cérebro, e aí você naturalmente vai entrar num estado mais calmo do que o que você estava, tá? Então, respirar já é uma grande forma de você se conectar com o elemento ar. Fora isso, a gente tem ali os sprayzinhos de ambiente, né? A gente pega as folhinhas ali, né? Coloca no álcool, de preferência álcool de cereais ou uma cachaça de boa qualidade, mas se não tiver acesso no álcool 70 mesmo, né? Dona Águida Benzedeira só usa álcool 70 em tudo e, assim, cura muitas pessoas, né? Então, boto fé nessa magia, né? Nesses seres espirituais que são as folhas também. Você vai fazer ali sua misturinha com cheiros que te agrada, coloca no álcool. E sempre que você estiver sentindo pesada, que não dá para tomar um banho de folha, que você não está conseguindo pensar direito, dá uma espirradinha ali no seu cheirinho e sente essa brisa, né? Esse cheirinho de natureza que você pode carregar no seu bolso. Quem quiser aprender mais, né, sobre esses estudos aromáticos, pode falar comigo. Ou quem quiser aprender os estudos aromáticos mais refinados, tem a Nicole Campos, que está aqui na aula também, que é minha amiga perfumista, que me ensina muito. Eu tenho muito essa pegada da ancestralidade, de como os originários faziam, mas a Nick me trouxe muito essa visão mais sofisticada também sobre os aromas, né? Então, a gente troca bastante e quem quiser saber mais sobre esses aromas, né, pode falar comigo ou pode conhecer também. Indico muito conhecer o trabalho da Nick, que está aqui também, tá? Depois do ar, a gente tem o elemento fogo. Então, através da vela, da fogueira, da defumação, da vaporização uterina, né, a gente consegue consagrar esse elemento fogo. E o fogo, qual que é a função dele? Ele aquece o nosso corpo, ele melhora o sistema digestivo, além de que ele tira a umidade do corpo. Então, ele entra matando tudo quanto é vírus e bactéria do nosso corpo. Para os guaranis, é como se fosse uma vacina natural, né? A boa fumaça, que é feita, gente, através da fumaça da fogueira. Não vale tacar fogo no papelão e querer ter saúde depois disso, né? A gente normalmente coloca, né, galhos, palhas, elementos mesmo da própria natureza, tá? E uma água filtrada do filtro de barro, uma água de nascente, um banho de rio, um banho de mar, um banho de folha, um escalda-pés, né? Então, a gente encontrar formas de se conectar com esses elementos, porque a gente se conectando diariamente com esses elementos, a gente mantém a nossa saúde equilibrada, tá? Então, a gente buscar, né, essas práticas de alimentação consciente, buscar ter minutos de pausa. Então, antes de começar o dia, eu gosto muito do chimarrão, então acorda, toma um mate, senta no chão. Sentar no chão, gente, é uma prática de humildade, sabe? Esses dias eu sentei da altura da Maqueda e ela ficou muito feliz. E aí eu parei, assim, eu coloquei minha cabeça do lado da dela e eu comecei a prestar atenção em como ela observa o mundo e como nós somos pequenos mediante esse mundo, sabe? Se a gente é tão pequeno, por que a gente faz tanto estrago? Tanto para nós quanto para o planeta, né? Então, senta no chão, se coloca nessa posição de humildade, de olhar as coisas de baixo, de uma outra perspectiva, sabe? Conecta com essa terra mesmo que está sustentando o nosso corpo, né? E aí tem essa pausa de manhã para você conseguir organizar a sua cabeça, planejar o que você tem que fazer com calma no seu dia, né? Isso faz toda a diferença ao longo da vida, tanto naquele dia específico como ao longo da vida, né? Você buscar momentos de conexão com a natureza, você fazer ritos, porque a nossa cultura é tão doente, por quê, gente? A gente nasce, vive e morre, a gente não ritualiza nada. Então, a mulher que casou, ela não celebrou o casamento, ela separou, não celebrou o divórcio, ela casou de novo, não celebrou, e aí ela vive como se fosse tudo uma coisa ligada na outra, né? Então, para os povos originários, o nascimento é um ritual, a primeira menstruação é um ritual, o casamento é um ritual, a gestação é um ritual, se separa é um ritual, tudo tem um começo, meio e um fim. E aí a gente consegue, o nosso cérebro, assimilar que aquele rito, aquele ciclo se encerrou. A partir de agora eu sou uma nova pessoa. Esse ciclo se encerrou. A partir de agora eu sou uma nova pessoa. Então, a gente celebrar as nossas pequenas conquistas diárias, sabe? Nossa, hoje eu estava exausta, mas eu dei conta de cuidar das crianças e arrumar a casa. No final do dia eu celebro. Eu danço com o Danilo, eu grito obrigada a Deus. E eu celebro, porque é uma coisa boba que todo mundo deveria fazer, cuidar bem do filho e limpar a casa, mas tem dias que a gente não quer nem levantar da cama e a gente consegue. Então eu celebro. Então celebrem as pequenas conquistas, porque a doença chegou a partir do momento que o homem, que o ser humano, parou de dançar e de celebrar a vida. Porque quando a gente se movimenta, o corpo saudável é o que se movimenta. Então a gente celebrando a vida, dançando, pulando de alegria, a gente consegue
tirar essas tensões cristalizadas, essas emoções que vão parando ao longo do nosso corpo e vão deixando a gente cada vez mais pesado, tá? Então, assim, às vezes eu tô muito cansada, eu pulo por 3 minutos na sala, assim, fico pulando e minhas crianças ficam, minha mãe é muito doida. Mas é assim que eu me equilibro. E a nossa energia, a gente tem a capacidade neurológica ali de ficar num estado de paz e amor por 4 horas. Em 4 horas, a nossa tendência é ir entrando numa bad, é ir ficando cansada, é ir dando fome, é ir dando sono. Então, de 4 em 4 horas, arrumem estímulos que vão te deixar na good vibes, sabe? Então, eu tenho meus áudios de meditação, às vezes eu dou uns pulos, quando eu vejo que eu tô ficando muito mal-humorada, eu começo a agradecer e fingir que eu tô o oposto daquilo que eu realmente tô, porque foram as ferramentas que eu desenvolvi para mim mesma, né? Eu largo tudo e entro, fico ali no mato um pouco, quando vejo que não tem mais como controlar as coisas, eu falo, gente, quer saber? Deixa tudo, vamos caminhar no mato, daqui a pouco a gente volta. Então, achar ferramentas de vocês se equilibrarem ao longo do dia, porque é quase impossível uma pessoa acordar bem e dormir bem, sabe? No meio do dia ela vai ter um cansaço, ela vai ter alguma coisa que vai querer puxar ela, porque a gente é humana, a gente vai cansando. Então, encontre formas de se reenergizar, tá bom? E aí, é isso, gente. Respeitar o seu corpo como um templo, né? Buscar pessoas que se identifiquem, né, com isso tudo que vocês se identificam também, para vocês terem como se nutrir de forma coletiva, porque o ser humano, ele é um ser sociável, né? E a gente quer se sentir pertencente às coisas. Então, se eu quero me sentir pertencente, vamos buscar espaços onde eu possa pertencer com leveza. Tá? Então, ao que eu quero pertencer? Eu vou buscar esse grupo de pessoas para me ajudar. Se eu quero ser fitness, eu vou arranjar amizade fitness. Se eu quero ser mais natural, eu vou buscar pessoas que queiram se alimentar de forma natural e queiram ter uma vida mais leve. Se eu quero, sei lá, aprender a plantar, eu vou interagir com as pessoas que plantam para mim aprender e criar um círculo de pessoas que estejam na mesma vibração que eu. Porque se eu quero ter uma mente próspera e feliz, eu fico num círculo onde só tem inveja, intriga, fofoca, desorganização e bad trip, eu vou cada vez indo mais para baixo. Então, é sempre buscar esses ambientes. Não que você vai ignorar as pessoas que você convive, né, gente? Não é isso. Mas você vai se fortalecer, ficar firme em si mesmo para você permear em todos os espaços que existem no mundo sem ser atingida pelo problema do outro. Porque muitas das nossas doenças e dos nossos desequilíbrios não são nossos, são do coletivo que a gente pertence. E aí eu aprendi isso na prática, dói pra caramba, mas é isso, de passinho em passinho a gente vai chegando lá, tá bom? E aí eu queria ver se vocês gostaram, se vocês, o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Não? Então, eu vou deixar aqui um convite para vocês, que... Deixa eu ver aqui. Acabei de sair do ensinamento. Gente, aí o que eu queria, né, então, é deixar o desafio para vocês de dar o print e postar lá no Instagram para receber o protocolo escrito. E aí, outro convite é que a partir de hoje, né, eu vou abrir as vagas, né, para nossa mentoria do programa Regenera, que é um acompanhamento de 3 meses, tá bom? Onde a gente vai ter uma aula ao vivo por mês e uma aula gravada por semana, aonde... Já respondo, Cris. Então, a gente vai ter uma aula ao vivo por mês e uma aula gravada por semana, onde a gente vai estar trabalhando, então, o processo de desintoxicação do corpo e da mente por meio da alimentação e de ritos ancestrais. A gente vai fazer uma anamnese bem profunda com cada participante, ajudando a pessoa a construir um plano alimentar específico, né, para a saúde dela, tá? E aí, ao longo desses 3 meses, a gente vai, então, destrinchando essa saúde ancestral. Tudo isso que eu trouxe, né, para vocês, de uma forma compacta, a gente vai destrinchando em cada tópico ali, né, dentro desse programa. Então, vocês que estiveram aqui, tem cupom de desconto, tá bom? Me chamem ali no direct que a gente pode estar conversando. E aí, acho que seria isso. Me marquem. E tá valendo para esse programa Regenera. A última coisa que eu vou falar para vocês é que lá no meu feed tem um post que fatos sobre mim, 7 fatos sobre mim, e um deles é mentira. Às 6 da tarde eu vou estar, então, sorteando
uma pessoa que acertar ali qual fato sobre mim que é mentira, eu vou estar sorteando, e aí essa pessoa vai ganhar a vaga, então, na mentoria, tá? Então, fica aí esse chamado, tá? Quem quiser saber mais ali, eu vi que a Cris já falou que quer participar, me chama no direct e aí a gente conversa certinho sobre isso, tá bom? É um programa, assim, bem completo, onde a plataforma que a gente vai utilizar sempre para as aulas vai ser o Meet, tá? As coisas que vão ser gravadas é pelo YouTube, mas vai ser tudo gerenciado pelo Trello, porque eu fazia tudo pelo Drive, mas dava muito trabalho, ficava meio bagunçado. Então, agora a ferramenta que a gente vai utilizar de comunicação ali e de organização das aulas vai ser o Trello, porque eu sinto que fica mais fácil de vocês verem ali visualmente, e também vocês podem comentar, podem acrescentar ali os saberes de vocês embaixo ali de cada aula. Então, tá assim, tá bem especial, é uma coisa que eu só fiz, né, no modelo particular, né, no modelo individual, e agora eu vou abrir, então, pela primeira vez, nesse modelo mais de grupo, tá bom? Então, fica o chamado aí para vocês. Sobre a folha da batata doce, Cris, eu coloco no suco verde e eu faço farofa, eu como muito refogada. A folha da batata doce, ela é rica em ácido fólico, tá? Então ajuda muito para as mulheres que querem engravidar ou que precisam, assim, dar um detox mesmo, assim, no corpo, sabe? Ajuda bastante a folhinha da batata doce e ajuda a regular os hormônios, porque ela é bem gosmentinha, todos os alimentos que são gosmentos ajudam a gente a trabalhar ali a produção, né, do equilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, tá bom? Então, eu acho que seria isso. Muito obrigada por estarem aqui. Pode falar, Vera. Levanta a mão, quer perguntar? Não? Ah, clicou errado. Tá bom. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui. Quem quiser saber mais sobre a mentoria e o programa Regenera, eu vou deixar o link na bio ali do meu Instagram daqui a pouco. É só vocês entrarem, acessar e ali vão ter todas as informações. Lembrando que, assim, gente, quem não me conhece, né? Eu sou super aberta, tá? Deixa eu só já parar aqui. Eu sou super aberta para negociar questões de valores, né, para tornar acessível essa coisa dos pagamentos também, né, para quem não tem cartão de crédito ou para quem quer pagar no Pix.